Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos mais uma vez glorificar o nome do nosso Deus por essa bendita oportunidade. Agradecemos de todo o nosso coração. Gostaríamos de mais uma vez vos convidar nessa tarde para abrir a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra de fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, e os versículos de número 22 ao versículo 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-os para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Meus queridos e amados ouvintes, nós queremos trazer uma reflexão bíblica, como já dissemos inicialmente, exatamente aqui nesse texto. Essa narrativa, ela é singular, porque se nós analisarmos no Evangelho de Mateus, no de Lucas e no de João, não é mencionado a cura desse cego. E o evangelista Marcos, ele achou por bem escrever esse texto, escrever essa história real, para que nós pudéssemos aprender algumas lições da parte de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus chegou na cidade de Betsaida. E exatamente quando ele estava nessa cidade, trouxeram-lhe para ele um cego e pediram-lhe para que tocasse nele. Eu creio que a multidão ela já sabia, dos feitos de Jesus, pois a própria palavra de Deus diz em Romanos 10 e 17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós entendemos que as pessoas ouviram falar dos feitos de Jesus, que o mesmo operava grandes milagres. Então quando ele chegou exatamente nessa cidade, as pessoas se mobilizaram, para levar esse cego, para que o mesmo pudesse receber a cura, pudesse ser restaurado. Mas o que eu acho intrigante é que Jesus ele não faz as coisas de acordo com o pedido da multidão. A multidão orou a Jesus, rogou para que o mesmo pudesse tocar com a sua mão, porque eu creio que eles tinham ouvido ou até mesmo visto que Jesus com as suas mãos poderosas tinha feito grandes proezas. Mas o que é intrigante é que Jesus, ele não faz, aquilo que a multidão estava pedindo. Ele leva aquele cego à parte, para nós entendermos que as coisas devem ser feitas de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa. Muitas vezes você tem pedido para que Deus faça algo de um jeito, mas eu gostaria de te dizer que Jesus ele sabe exatamente como agir e a forma em que ele vai trabalhar nessa causa, ele sabe realmente como fazer. Ele sabe, ele conhece, ele sabe aonde realmente está a raiz do problema e ele tem o poder para solucionar. E ele leva aquele cego exatamente para um lugar à parte da aldeia,
porque o que eu acho interessante também é que Jesus ele trata coletivamente, ele fez muitos milagres na visão de muitos, né, da multidão, mas ele também trata com o ser humano no particular, no individual, não é? E talvez seja o teu caso também nessa tarde. Talvez Jesus não queira mostrar as suas proezas diante das multidões, mas ele quer operar o milagre entre você e ele. Talvez quando você estiver orando, talvez quando você estiver adorando, só você e ele. Talvez seja essa a forma de Deus operar um milagre na tua vida ou na vida dos teus. E foi assim com esse homem. E depois que Jesus o toca, a Bíblia nos diz que aquele homem começa a ver. Mas o que é interessante é que esse milagre ele é totalmente diferente, porque quando Jesus toca nos olhos daquele cego, Jesus pergunta para ele se ele está vendo alguma coisa. Existem alguns eruditos que dizem que Jesus não o curou completamente porque Jesus não tinha todo o poder, mas isso é um engano. Porque se nós analisarmos os relatos dos milagres que Jesus Cristo operou, nós vamos perceber que com apenas uma palavra, com apenas uma ordem, com apenas um toque, Jesus ele curou por completo as pessoas. Mas aqui ele toca e ele pergunta para aquele cego se ele está vendo alguma coisa. E aquele cego ele diz: olha, eu vejo os homens como árvores. E aqui nós percebemos que existem milagres, existem curas que não são instantâneas. Existem curas que são progressivas, não é? Que requer tempo da parte do Senhor para com as nossas vidas. E esse homem ele começa a enxergar, mas enxerga de uma forma equivocada. Existe uma grande diferença entre árvores e homens. E esse homem dizia que ele estava vendo os homens como árvores. E aqui nós aprendemos que essa é a visão que muitas pessoas têm. As pessoas que não conhecem a Cristo definitivamente, que não procuram se aprofundar os seus conhecimentos acerca da pessoa de Jesus, irão perceber, né, que as pessoas são como coisas, ou que as pessoas são como animais ou como árvores. Não é assim que sucede na visão da sociedade moderna, que vê os seres humanos apenas como um objeto, como uma coisa, e não como seres à imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu acho interessante é que, da mesma forma que Jesus ele restaurou a visão daquele homem, nessa tarde Jesus ele está prestes a restaurar a visão de algumas pessoas também, que não conseguem compreender nada, não é? Ficam se questionando, reclamando o porquê que estão passando por algumas coisas. Mas isso porque elas não estão buscando ao Senhor, não estão crescendo, não estão amadurecendo espiritualmente. Mas eu gostaria de te dizer nessa tarde, encerrando essa reflexão da palavra de Deus, que Jesus ele quer tocar na tua visão. Talvez até esse momento tu só tem tido uma visão distorcida acerca do Evangelho, acerca da pessoa de Jesus, mas assim como aquele cego, tu precisa de um toque, e Jesus, ele está aqui, presente através dessa programação, para te tocar de uma forma profunda. Ele quer ter uma experiência singular contigo. Creia, meu querido, nessa tarde. Creia que Jesus ele quer fazer algo novo, mudar essa tua perspectiva, essa tua ideia que você tem concernente ao reino de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. E que se houver alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, fique você ciente que você pode ligar para essa programação. Você pode entregar a sua vida para Cristo nesse momento. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.